A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Natália e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores. O que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, e por nós termos as duas autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual Igreja 70 Santos e ser um canal e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 170, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 170 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E sabe o que estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias apresentadas com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como a ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25,
E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos e 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida e espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Esther, com 10 capítulos. É o primeiro livro de hoje. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 9. Esther, capítulo 9, é o primeiro livro de hoje. Capítulo 9, que contém 32 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde você estiver, para junto de você onde você estiver. Esther, capítulo 9. O triunfo dos judeus. Os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição, fizeram dos que odiavam o que bem quiseram. Na fortaleza de Suzão, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Passadata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata. Os 10 filhos de Amon, de Ramedata, inimigo dos judeus, mas o despojo não estenderam a mão. Vamos ao segundo livro de hoje, que é o livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Perdão. Filipenses, capítulo 1.
Contém 30 versículos. A luta pela fé. O mais importante é que deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, quer vos veja que esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, sem ser de intimidade pelos adversários, isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós de salvação é isso da parte do Senhor Deus, pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim viste e agora ouves que é meu. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 8. Maravilhoso Senhor Jesus Cristo, peço que haja agora as tuas abundâncias, paz, alegria, alcançando todas as vidas dos fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja. Arroba a igreja 70 santos, e todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidade, e viver uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glórias do teu santíssimo nome. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas antes de dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui hoje. Escolha o seu número de 1 a 70 para você receber um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação nesse momento.
Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de número ímpar. Logo após eu falarei os pares. 35 e 36 é o primeiro rebanho de hoje, são os primeiros rebanhos de hoje. Vamos ao livro para esses rebanhos. O livro é o livro de Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 6, Zacarias, capítulo 6, que contém 15 versículos, a oitava visão. Perguntei ao anjo que falava comigo: que é isso, meu Senhor? Respondeu-me o anjo: estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Os dos brancos saem atrás deles, e os dos marrons para a terra do sul. Os cavalos fortes saíram e procuravam percorrer a terra. E ele disse: ide, percorrei a terra. E eles assim fizeram. 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Gênesis com 50 capítulos. Capítulo 30, Gênesis, capítulo 30 para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. Capítulo 30 contém 43 versículos. Então separou Jacó os cordeiros e fez os rebanhos olharem para os listrados e para os pretos no rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. Todas as vezes que as ovelhas fortes concebiam, punha Jacó as varas diante do rebanho nos bebedouros, para que as concebesse diante das varas. Quando, porém, o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se enriqueceu sobremaneira e teve grande rebanho, servas e servos, camelos e jumentos. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vinte e três, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. Segunda Reis com 25 capítulos. Capítulo 14, Segunda Reis, capítulo 14. Contém 29 versículos. Amazias, rei de Judá. No segundo ano de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que, não como seu pai Davi, em tudo seguiu o exemplo de Joás, seu pai. Os altares, porém, não foram derrubados, o povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. Salmos com 150 capítulos. Trinta e dois, 15, 55, 16, 56, Salmos 32,
que contém 11 versículos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e quem não há engano. Enquanto me calhei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu vigor se esgotou como em tempo de seca. Selá. Vamos aos rebanhos. 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. O livro é o livro de Levítico, com 27 capítulos. Capítulo 19. Contém 37 versículos. Guardarei os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Não vos voltarei para os médios nem para os feiticeiros, a fim de vos contaminar com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Diante dos idosos se levantarás. Honrarás o ancião e temerá o teu Deus. Eu sou o Senhor. 2 Timóteo, com 4 capítulos. Para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Prega a palavra, exorta depois diante do Senhor Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda. E no seu reino, prega a palavra, insiste a tempo e a fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e todo ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Capítulo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Que contém 18 versículos. Pedido de oração. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor Deus se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. E orai para que sejamos livres de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Fiel, porém, é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Confiamos no Senhor que fazeis e continuareis a fazer o que mandamos. Vinte e nove, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Deuteronômio, com 34 capítulos. Capítulo 17, Deuteronômio, capítulo 17, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio, capítulo 17.
Gratidão pela presença de cada um de vocês, que contém 20 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade é matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Deuteronômio capítulo 17, que contém 20 versículos. Os deveres do rei, quando entrares na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, e a possuíres e nela habitares e disseres, porei sobre mim um rei como todas as nações que me cercam, e estabelecerás sobre ti o rei que o Senhor, o teu Deus, escolher. Entre os teus irmãos não poderás estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão. Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltarei por este caminho. Glórias ao Senhor Deus. 1:69, 2:70. Marcos com 16 capítulos. Marcos capítulo 8, para o rebanho santo de número 1:69, 2:70. O capítulo 8 do livro de Marcos contém 38 versículos. O Senhor Jesus prediz a sua morte, que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, o que daria o homem em troca da sua alma. Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Jó com 42 capítulos. Capítulo 9. Jó, capítulo 9, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Jó, capítulo 9, contém 35 versículos. Ele não é um homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente a juízo. Não existe hábito entre nós que ponha a mão sobre nós ambos. Alguém que tire a sua vara de cima de mim para que não me amedronte o seu terror. Então falarei e não temerei, mas como sou agora, não posso. 3:67, 4:68, 3:67, 4:68. João com 21 capítulo. Vamos ao capítulo. Capítulo 5. João, capítulo 5, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. João capítulo 5 contém 47 versículos. Como podeis crer, recebendo glória um dos outros, mas não vos esforçando por obter a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, e quem esperais?
Se cresces em Moisés, crerias também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. Antes de dar continuidade ao sorteio, eu irei apresentar mais uma das denúncias que as igrejas e canais estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10, Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção! Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47.
Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4. Foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número de 1 a 70. Livro de Ezequiel, com 48 capítulos. Capítulo 31. Ezequiel, capítulo 31, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. Capítulo 31 contém 18 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Ezequiel capítulo 31 contém 18 versículos. Um cedro no Líbano, no 11º ano, no 3º mês, ao 1º do mês, veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito e a sua multidão: a quem és semelhante na tua grandeza? A Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de frondosa ramagem e de alta estatura. A sua copa estava entre os ramos espessos, as águas o nutriram, as fontes das profundezas o fizeram crescer, as suas correntes fluíram em torno da tua plantação e alcançava todas as árvores do campo. 13, 57, 14 e 58, 13, 57, 14 e 58. O livro é o livro de Juízes, com 21 capítulos. Capítulo 13. Contém 25 versículos. O nascimento de Sansão. Os filhos de Israel tornaram-se a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. Agora guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda. Glórias ao Senhor Deus. 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. 2 Coríntios, com 13 capítulos. Capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2. Ministro da Nova Aliança. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, de sorte que, despedindo-me deles, parti para Macedônia, graças, porém, ao Senhor Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar
o cheiro do seu conhecimento. Pois para o Senhor Deus somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que salvam como nos que se perdem. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. 2 Pedro com 3 capítulos. Capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. O capítulo 2 contém 22 versículos, falsos mestres. Se condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo-os para exemplos aos que viessem piamente. Se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a alma justa com as suas injustas obras deles. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Esdras com 10 capítulos. Capítulo 1. Esdras, capítulo 1, contém 11 versículos. Ciro, rei da Pérsia, tirou-os por intermédio de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas. 30 taças de ouro, 410 taças de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. A todos esses levou Sesbazar, quando os exilados subiram de Babilônia para Jerusalém. 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. O livro é o livro de Joel, com 3 capítulos. Capítulo 3. Joel, capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos. Bênção para o povo do Senhor Deus. Naquele dia os montes destilarão vinho novo, os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte de água da casa do Senhor. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, o Edom se fará o deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração 2 para os 2 últimos livros de hoje. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando agora com essa ministração da Tua Santa Palavra, através dessa Tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco em um só Espírito de dor, opressão e depressão do mal. É o que eu peço
e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. Hebreus com 13 capítulos. Capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Que contém 29 versículos. Senhor Deus, corrija seus filhos. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumidor da nossa fé, o qual pela alegria que estava proposta suportou a cruz, desprezando a afronta, está assentado à direita do trono do Senhor Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Ainda não desistes até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado. Segunda Samuel, com 24 capítulos. Capítulo 11. Segunda Samuel, capítulo 11. Contém 27 versículos. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. Também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe, não te pareça isso mal aos teus olhos. A espada tanto devora este como aquele que redobra o ataque contra a cidade e derrota, anima-o tu assim. Ouvindo a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado é para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao seu coração nesse momento. Enquanto vocês mentalizam, eu irei ler um dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examinem João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétimo, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize e escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 7, vai meditar hoje no livro de Esther, capítulo 9. Você que mentalizou o número 4, escolheu o número 4, Filipenses, capítulo 1.
Você que mentalizou, escolheu o número 10, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 2, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 30. Você que mentalizou, escolheu o número 13, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o número 6, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 32. Você que mentalizou o 17, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 19. Você que mentalizou, escolheu o 16, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Você que mentalizou o número 3, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 14, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 17. Você que mentalizou, escolheu o número 12, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 18, vai meditar no livro de Jó, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o 11, vai meditar no livro de João, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 8, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 31. Você que mentalizou, escolheu o número 5, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 19, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 9, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 21, vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 20, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 12. E você que mentalizou o 15, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 11. E eu vou ler para vocês mais uma denúncia, ou mais um dos desafios, perdão. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outra forma de moradias. Primeiro, oferta, segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Atenção todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Deus, do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Seja muito bem-vinda, Rosimar, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Neide, seja muito bem-vinda. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês, porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para junto conosco, nada disso será em vão, e como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Eu vou
apresentar mais uma mensagem para todos vocês, da filha do sacerdote e apóstolo. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. E atenção, você quer o Senhor Jesus, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome. Confesse e reconheça o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entra no seu quarto, fecha a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus 11, no versículo 28 a 30. Mateus 11, no versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2. E no livro de Mateus, capítulo 12, meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus,
para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios importantes de você ser seguidor, inscrito ou membro ofertante de uma das igrejas virtuais e também de você interagir com as 2 igrejas virtuais. Seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo o número para receber a palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários. Desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja Tenta Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @G1 318 37 300, e até 1h12 da madrugada, nas @Igrejas Benditas, para buscar a Senhor Deus, seja onde você estiver. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, vocês também de Portugal, da Espanha, da França, da Dinamarca e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta de todas as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém.